dando continuação ao livro da verdadeira telecinese e o livro de Kinetia. Neste vídeo vamos ao segundo capítulo, o livro de Daemon, o livro do vampirismo. Vampirismo é a tomada de força vital do humano em benefício do vampiro. Em sua essência, vampirismo é somente uma forma mais refinada de alimentação. O vampiro absorve a força vital humana. O humano absorve isto de outros animais e plantas. As plantas pegam isto do sol. Também, o sol não é a fonte final, mas um canal de outras fontes além do âmbito deste livro. O vampirismo psíquico, prânico ou astral, se preferir, é de fato um dos assuntos mais citados em obras sobre o ocultismo, e também é um fenômeno bastante comum. Mas por que fazer um livro sobre tal assunto se já existe a Bíblia Vampírica, o Manual Prático de Vampirismo e tantos outros? O kinesismo não apoia tolices como deuses ancestrais, rituais de comunhão ou de magia. O vampirismo psíquico é exatamente a tomada de energia vital de um organismo vivo. Mas cientificamente, o que seria a energia vital? Como já foi citado no livro de Gênesis, a energia que fica armazenada dentro dos átomos é a energia química, e é exatamente a energia química que chamamos de energia vital. O vampirismo psíquico é a tomada de energia química de um indivíduo através de um processo parecido com telecinese. Claro que a tomada de energia vital não poderia ser chamada simplesmente de energia química, mas é um modo mais racionalmente explicável. Mas ao contrário da telecinese, o vampirismo psíquico não irá liberar sua energia química ou potencial em energia cinética para fazer um movimento externo. Ele irá puxar a energia química ou potencial da sua vítima na forma de energia cinética, e armazenar novamente como energia química em seu corpo. Portanto, seria praticamente uma telecinese ao contrário. Muitos acreditam que para praticar o vampirismo psíquico você precisa nascer assim ou fazer um ritual, mas qualquer pessoa pode praticar a grande arte do vampirismo psíquico, mas de fato, alguns nascem psivamps e fazem essa drenagem de energia inconscientemente. O fato é que realmente há o vampiro psíquico e o vampirismo psíquico. O verdadeiro psivamp, de nascença, tem alguns talentos para a atividade paranormal, que serão citadas mais tarde, mas não é necessário ser um verdadeiro psivamp para praticar sua arte, já que é uma capacidade natural. Então, resumindo, psivamp é a pessoa que tem o dom de drenar e absorver energia. Existem dois tipos de psivamps: os que têm o dom da drenagem e doação inconsciente e natural de energia, e os que aprendem a drenar e doar energia. A habilidade do vampirismo psíquico pode ser inconsciente ou consciente, definindo os dois tipos de psivamps, os conscientes e os inconscientes, embora não haja dúvidas de que um vampiro inconsciente possa controlar seu dom com mais facilidade que um inconsciente caso saiba das suas habilidades e treinhas. Como vermes rastejantes, odiados e escorraçados por todos, o praticante do vampirismo prânico é um ladrão de energia, saúde e tempo, então sua presença acaba sendo desagradável. São citados na Bíblia satânica como lixos que se escondem na sombra do sucesso de outro, tomando o tempo e os deixando culpados. Isso não é verdade, não para os verdadeiros vampiros psíquicos. O livro de Daemon é certamente o mais perigoso. O vampirismo psíquico pode ser considerado uma arte negra, pois pode ser bastante prejudicial, afinal, você estará roubando a energia de outra pessoa. Alguns psivamps são tão poderosos que podem drenar energia até a vítima se sentir exausta e perceber que algo está errado. Algo que não foi comprovado, mas que sem dúvidas é real. O bom vampirismo psíquico não drena apenas meras massas de energia, afinal, não servirá apenas como uma dose de estímulo naquele dia cansativo. Ele poderá te dar coisas maiores, disposição, paciência, mas como? Se você comer veneno, morrerá envenenado, não é verdade? Saiba escolher suas vítimas. Drene as pessoas que tiverem mais atributos para serem roubados. Se for para ser um verme ladrão rastejante, que o fruto de seu roubo seja útil. Afinal, vampiros psíquicos são inconscientemente e parcialmente chutados da vida social. Têm a companhia indesejada e a presença odiada, quando drenando. Afinal, mesmo que as pessoas não saibam que estão sendo drenadas, elas se sentirão desconfortáveis perto do vampiro. Então esse preço não pode ser por nada.
Sempre há pessoas que pensam que vampiros psíquicos são como os lendários e fictícios vampiros dos livros e filmes. Já testemunhei pérolas como uma garota que achava que Psivamps era um tipo de super-herói que se esconde nas sombras. O Psivamp não é um vampiro, é apenas um homem com aptidão para algumas práticas, principalmente o vampirismo psíquico. O nome vampiro não representa um chupador de sangue imortal, mas sim é um chupador, ladrão, parasita. Um vampiro psíquico é um vampiro de energia. Ele se alimenta como um parasita de energia alheia. Embora a definição de parasita não soe muito bem aos ouvidos, é exatamente isso, e não é necessariamente algo ruim. Certamente deve estar se perguntando, mas como utilizar o vampirismo psíquico? Fazer de qualquer jeito é fácil, mas será mais efetivo se souber detalhadamente o funcionamento do vampirismo psíquico, e para isso deveremos saber melhor sobre um assunto bastante discutido: aura. A aura, segundo várias religiões e tradições esotéricas, é um elemento etéreo, imaterial, que emana e envolve seres ou objeto. Não foi ainda explicada pela ciência. Muitos dizem que a cor da aura define a personalidade de uma pessoa. Abaixo vai uma lista de atribuições a cada cor de aura tirada da internet, o que não tem muito segredo para ser explicado, então não precisa ser corrigido. Aura verde. Autoconfiança, capacidade de resolver problemas e de perdoar e de amar a paz. Sensibilidade. É organizador, planejador e estrategista. A predominância da cor verde na aura das pessoas indica saúde e vigor. Esse tom costuma aparecer com grande intensidade na região da cabeça, pois está associado à atividade mental. Nos animais, a aura verde indica mansidão. Nas plantas, demonstra a emissão de fortes ondas de energia positiva, sendo muito comum nos vegetais dotados de propriedades curativas. Os objetos de aura verde são de uma autêntica fonte de positividade. Costumam apresentar esse tom depois de terem sido tocados por pessoas que estão de bem com a vida. Aura amarela. Capacidade de dar e receber. Ter esperanças. A saúde e a família desempenham um papel importante. Tem o dom de trabalhar em grupo harmoniosamente. O amarelo é uma das cores sinestésicas do espectro. Isso significa que uma pessoa com aura desta cor tem uma reação física antes de ter uma resposta emocional ou intelectual. Quando ele entra numa sala cheia de gente, sabe de imediato se quer permanecer ou não. A predominância da cor amarela na aura das pessoas indica inteligência, facilidade para se comunicar e para aprender e supremacia da razão sobre a emoção. Nos animais, pode ser sinal de doença, debilidade física ou tristeza. Nas plantas significa falta de vitalidade, especialmente se a tonalidade do amarelo for muito fraca. Já os objetos de aura amarela costumam ser dotados de pouca energia ou emitir vibrações ruins. Aura azul. Capacidade de cura através das próprias energias mentais e espirituais. Age sobre os outros de modo agradável e calmante. Altos ideais de vida. Sinceridade. O azul personifica as características do cuidado e do carinho. É a cor da aura que mais se preocupa em ajudar os outros. Predominância da cor azul na aura das pessoas indica paz interior, harmonia, saúde equilibrada, bem-estar, descanso e autoconfiança. Geralmente se manifesta com maior intensidade após um ato sexual satisfatório e durante o sono. Nos animais, a aura azul é sinal de felicidade e de satisfação com o tratamento que vem recebendo do dono. Nas plantas, indica propriedades tranquilizantes e analgésicas. Nos objetos, pode ser interpretadas como uma emanação de fluidos positivos. Aura laranja. Sua busca espiritual é, na verdade, uma busca de um sentido de vida além de si mesmo. A predominância da cor laranja na aura das pessoas indica capacidade de realização, sensualidade, boa saúde, versatilidade e dinamismo. Nos animais é sinal de manifestação dos instintos, fome, sede, desejo sexual. Nas plantas, indica a produção de sementes ou nascer das flores. Nos objetos, expressa um grande potencial energético, é comum na aura de sinos e de objetos religiosos em geral. Aura dourada. Adora saber como e por que uma determinada coisa funciona, e lança mão de uma paciência infinita. A espiritualidade, para a pessoa de aura dourada, é o estudo da ordem superior do universo e de leis e princípios que o governam.
Ele quer entender a organização mental, as leis ou as probabilidades que geraram a ordem no interior do caos espiritual. A predominância da cor dourada na aura das pessoas indica espiritualidade elevada e prosperidade. Ela surge com mais intensidade na região do tórax, pois está associada ao amor, qualidade inerente ao centro energético do coração. Nos animais, o dourado expressa a felicidade. Nas plantas, simboliza suavidade e fluidos positivos. Nos objetos, mostra que foram tocados por uma pessoa bem intencionada. Aura vermelha, ênfase no modo de vida material, sucesso alcançado através da dedicação pessoal completa, saúde física estável, tendência à irritabilidade quando contrariada. A predominância da cor vermelha na aura das pessoas indica vitalidade, excitação, coragem e forte energia sexual. Porém, se estiver muito concentrada num determinado ponto, pode ser sinal de um distúrbio. Nos animais, exprime instinto e vigor, ao passo que nas plantas está associado ao crescimento. Nos objetos, indica que eles foram tocados por alguém que estava entusiasmado ou ansioso e que os deixou impregnado dessa energia. Aura violeta, a espiritualidade bem desenvolvida, inspirações criativas, capacidade de transformar os sofrimentos pessoais em fatores positivos para o próprio destino. O violeta é a cor do espectro mais próxima do equilíbrio psíquico, emocional e espiritual em vigor no planeta neste momento. A predominância dessa cor na aura das pessoas é expressão de poderes mediúnicos, capacidade de compreensão, saúde e mentes equilibradas. Quando surge nos animais, a aura violeta significa satisfação e fidelidade. Nas plantas, é sinal de uma força positiva, tanto que as violetas e as flores de lótus, que simbolizam a espiritualidade, costumam ter a aura dessa cor. Nos objetos, indica uma forte concentração energética, e, geralmente se manifesta depois que o objeto foi tocado por uma pessoa espiritualmente evoluída. Aura prateada, um curandeiro, médium natural. Utiliza a energia para transformar luz em raios que curam. Seu maior desafio é aprender a se conhecer e descobrir seus dons especiais. Aura anil índigo, a aguda perspicácia intelectual é um dos aspectos mais gratificantes e mais exasperantes. É brilhante e inquiridor, com uma inteligência que vai muito além dos conceitos mais tradicionais. Aura cristal, a predominância dessa cor, uma espécie de névoa brilhante e branca, na aura das pessoas indica dons telepáticos, poder de cura, paranormalidade, pureza e bondade. Costuma se manifestar com maior força nas mãos de massagistas e outras pessoas que lidam com cura. Nos animais é sinal de capacidade de adaptação. Nas plantas, a aura cristal tanto pode significar positividade quanto falta de vigor e vulnerabilidade. E, nos objetos, a aura cristal expressa o poder de receber e emanar energias. Uma pessoa tem 5 centros que armazenam diferentes tipos de energia, e eles são: centro intelectual, centro motor, centro sexual, centro instintivo e centro emocional. Quando nos cansamos ao ler muito ou coisa do tipo, desgastamos a energia do nosso centro intelectual. Como esse centro estará carente de energia, ele irá roubar energia de outro centro para robustecer-se. Esse outro centro, geralmente é o centro sexual, o que guarda a energia mais ativa do ser. Esse roubo de energias entre um centro e outro é bastante comum no nosso dia a dia e seria um vampirismo intercentros que ocorre no nosso interior com determinada frequência. Se uma pessoa se desgasta tanto, o suficiente para não ter nem energia de outros centros para roubar, esta, inconscientemente poderá drenar energia de outra pessoa ou outro ser. O vampirismo segue as leis da física, a energia presente em um corpo mais quente irá passar para outro corpo mais frio através de calor. O mesmo acontece com a energia transferida através do vampirismo psíquico. O vampirismo psíquico inconsciente ocorrerá se a pessoa tiver carente de energia ou em um ambiente com muita energia alheia, mas isso não é uma regra, apenas um fator que auxilia no fenômeno.
Também é possível drenar energia mesmo quando se tem excesso dela ou muito mais do que a vítima. Não existe uma lei da física que diga que o calor não passe de um corpo mais frio para o mais quente, só que não passará naturalmente, e o mesmo ocorre com a energia vampirizada. O vampirismo psíquico consciente não poderia ser exatamente chamado de natural, embora não seja nada sobrenatural ou muito incomum, será algo que a pessoa irá forçar com toda a sua capacidade. Se a pessoa desejar absorver energia de uma pessoa, ela o fará, independente das proporções, mas será bem mais difícil atacar uma pessoa com carência de energia do que uma que está vendendo energia. Existe uma correlação entre o estado geral de corpo-mente e alma de uma pessoa e seu corpo vibratório. Danos à alma, tensão e fraquezas físicas tornam-se perceptíveis, antes mesmo de se manifestarem em você, tais como depressões, fadigas e doenças. Quem passa por uma perda de um parente querido, por exemplo, terá chances de se recuperar mais rapidamente se seu campo energético estiver equilibrado. A aura é um tipo de campo magnético que há em volta do homem. É certamente uma das coisas mais difíceis de realmente compreender. Seria como um tipo de energia extra que nós carregamos em volta do corpo, um tipo de camada de proteção em volta do corpo, feita de energia. Ela ajuda no equilíbrio mental e como um tipo de proteção, mas ela deve ser alimentada. Dizem que a aura depende da quantidade de pensamentos bons e pensamentos ruins, mas como um campo magnético, não pode funcionar simplesmente assim. O correto é que a aura será fortalecida de acordo com seu equilíbrio mental e autocontrole, além da quantidade de energia, como uma parte de energia. Quanto mais energia você tiver, melhor para sua aura, e ela será prejudicada se você estiver nervoso, constrangido, desequilibrado, pois isso afeta o cérebro, que irá afetar o seu campo magnético. O contrário acontece se você estiver calmo, feliz, equilibrado. O cérebro irá influenciar positivamente a sua aura. As emoções e as ondas cerebrais afetam o seu corpo, então você deve controlá-los. Quanto mais forte a aura, melhor será seu controle de energia e maior será sua defesa psíquica. É mais difícil fazer um ataque psíquico, qualquer tipo de influência negativa causada de uma mente para outra, vampirizar psiquicamente ou tentar influenciar mentalmente uma pessoa com uma aura forte. Ela é como nosso escudo mental, e ela é usada. Controle de aura. A aura é uma camada de energia que envolve nossos corpos e influência e é influenciada de acordo com nossas emoções e estados mentais. Nós podemos utilizar a aura para muitas coisas, mas é muito difícil se não tiver a capacidade de ver a própria. A capacidade de ver auras é um dom com que algumas poucas pessoas nascem. Elas têm a capacidade de ver a aura das outras pessoas naturalmente. Elas podem ver a cor, a forma e o brilho delas a olho nu. Psivamps geralmente tem essa capacidade, mas ela também pode ser desenvolvida com treino, muito treino. E isso nos leva a outro assunto que será necessário para que possa haver o controle da aura. Chakras são pontos do corpo em que a circulação de energia é mais intensa. Os chakras são os pontos onde essas rotas energéticas estão mais próximos da superfície do corpo. Esses pontos podem ser exercitados para ajudar em práticas como a telecinese, o vampirismo e muitos outros. Eles auxiliam a treinar a clarividência e podem ser usados para desenvolver a habilidade de se ver a aura. O primeiro chakra, conhecido como chakra base ou raiz, situado na base da espinha dorsal, relaciona-se com o poder criador da energia sexual. Quando esse chakra está enfraquecido, indica distúrbios da sexualidade ou disfunções endócrinas. Quando excessivamente energizado, causa excesso de hormônios, sexualidade exacerbada ou até mesmo a presença de um tumor no local. O segundo chakra, localizado abaixo do umbigo, é responsável pela energização geral do organismo, e por ele penetram as energias cósmicas mais sutis, que a seguir são distribuídas pelo corpo. Quando esse chakra é estimulado, propicia uma boa captação energética. O terceiro chakra localiza-se na região do umbigo ou do plexo solar, e está relacionado com as emoções. Quando muito energizado, indica que a pessoa é voltada para as emoções e prazeres imediatos. Quando fraco, sugere carência energética, baixo magnetismo, suscetibilidade emocional e a possibilidade de doenças crônicas. O quarto chakra situa-se na direção do coração. Relaciona-se principalmente com o timo e o coração.
Sua energia corresponde ao amor e à devoção, como formas sutis e elevadas de emoção. Quando ativado, desenvolve todo o potencial para o amor altruísta. Quando enfraquecido, indica a necessidade de se libertar do egoísmo e de cultivar maior dedicação ao próximo. No aspecto físico, também pode indicar doenças cardíacas. O quinto chakra fica na frente da garganta e está ligado à tireoide. Relaciona-se com a capacidade de percepção mais sutil, com o entendimento e com a voz. Quando desenvolvido, de forma geral, indica força de caráter, grande capacidade mental e discernimento. Em caso contrário, pode indicar doenças tireoidianas e fraquezas de diversas funções físicas, psíquicas ou mentais. O sexto chakra situa-se no ponto entre as sobrancelhas. Conhecido como terceiro olho na tradição hinduísta, está ligado à capacidade intuitiva e à percepção sutil. Quando bem desenvolvido, pode indicar um sensitivo de alto grau. Enfraquecido, aponta para um certo primitivismo psicomental ou, no aspecto físico, para tumoração craniana. É esse o chakra que precisaremos desenvolver para termos a capacidade de ver a aura humana, o que será ensinado em breve. O sétimo é o mais importante dos chakras, situa-se no alto da cabeça e relaciona-se com o padrão energético global da pessoa. A tradição de coroar os reis fundamenta-se no princípio da estimulação deste chakra, de modo a dinamizar a capacidade espiritual e a consciência superior do ser humano. O terceiro olho é o chakra mais importante para o praticante do ocultismo de Kinectia. Quando é bem energizado, ele intensifica as capacidades extrasensoriais da pessoa. Coisas como telecinese, vampirismo psíquico e projeção astral. Fica localizado entre as sobrancelhas, e é realmente como se fosse um terceiro olho. Para desenvolvê-lo, faça uma psibal sobre o seu chakra do terceiro olho. Imagine um olho redondo na sua testa, feito de energia girando. Faça a energia girar no sentido anti-horário, e vá fazendo esse movimento de energia até sentir que há um olho na sua testa. Um bom modo de auxiliar a exercitar o terceiro olho é utilizando uma caneta para desenhar um olho ou um círculo no local onde fica o sexto chakra. O melhor modo se fazer é com uma faca ou algum objeto cortante, fazendo um pequeno corte no formato do desenho desejado, mas não é necessário. O importante é que você possa sentir ou ver o seu terceiro olho. Se for para desenhar, use canetas grossas, canetinhas, tinta ou qualquer outra coisa que deixe um desenho grosso e forte na sua testa, que dê para ser sentido. E caso você faça um desenho ou uma ferida na testa, também poderá se olhar no espelho para facilitar na visualização da energia sendo girada junto com o desenho, percorrendo o desenho. Nunca se esqueça que a energia deverá percorrer o desenho no sentido anti-horário. Com a prática, você sentirá a energia com maior facilidade, com maior intensidade e maior velocidade. Quanto mais rápida for a rotação de energia e quanto mais intensa for a energia sentida, mais desenvolvido será o terceiro olho. Quando mais evoluído for o sexto chakra, a manipulação da energia nele será mais fácil, mais rápida e mais efetiva. Quando estiver bastante avançado, poderá visualizar a energia no terceiro olho, e tudo isso auxilia em todas as atividades extrasensoriais. Mas a principal vantagem do terceiro olho é que ela permite a visão de fenômenos imperceptíveis com um olho normal, por isso tem esse nome. Dependendo do nível, você terá capacidade, ou maior facilidade, de enxergar energia em movimento. Na telecinese, por exemplo, projeções astrais e auras. Então, à medida que você desenvolver seu terceiro olho, também desenvolverá sua capacidade de enxergar além do que olhos normais podem ver. Desenvolver o terceiro olho irá facilitar o trabalho, mas caso apenas ele não seja o bastante, geralmente você também deverá usar a técnica básica para a visão da aura. O terceiro olho realmente vai ajudar muito, mas você tem que garantir que está olhando para o local fixamente. Basicamente, para ver aura ou energia, você deverá escolher um ponto e olhar para ele sem piscar. Concentre-se naquele ponto, obviamente o ponto onde você quer ver a energia. Concentre a energia do seu corpo em seus olhos. Concentre-se no ponto e nos seus olhos. Após um certo tempo, você conseguirá ver a energia no ar e a aura nas pessoas. Você verá partículas pequeníssimas ou coloridas ao redor das coisas. Na verdade, é estupidez tentar explicar com palavras como é a visão da energia. Se você conseguir vê-la, saberá que está vendo.
Claro que algumas pessoas conseguem ver a energia sem essa prática, outras sem desenvolver o terceiro olho, mas isso depende da pessoa. Nenhuma pessoa é igual, então faça como for melhor para você. Uma vez que possamos usar telecinese com nossa energia normal, também podemos liberar partes de nossa aura. É assim que nós iremos derrotar os psivamps. Quando perceber que está sendo vampirizado, você deve liberar uma grande parte da sua aura. Você deverá fazer uma espécie de casulo energético psíquico. Esse casulo feito de aura deverá cobrir o corpo do vampiro, envolvendo o infeliz para sempre. Uma vez dentro da bolha, o psivamp nunca mais poderá praticar o vampirismo psíquico. Mas essa técnica não é tão simples. Na verdade, é complicada e avançada. Para funcionar, a pessoa tem que ter um forte controle de aura. O vampirismo psíquico ocorre em dois modos: contra seres vivos e contra seres inanimados. Ele funciona basicamente destes modos contra pessoas: olhar, ou mal olhado. O psivamp simplesmente olha para a vítima e drena sua energia. O vampiro irá olhar para sua vítima e imaginar a energia dele sendo puxada para ele, como um raio de luz entrando por uma janela. Ele imaginará a energia entrando em seu corpo através dessa corrente. Irá imaginar o próprio corpo, ou parte dele chupando, puxando a energia da vítima. O principal para o sucesso do vampirismo psíquico é sentir que a energia está entrando. A pessoa precisa drenar a energia imaginando isso, mentalizando a energia sendo puxada, se concentrando na energia vindo, através de uma corrente de energia ou qualquer outro tipo. O importante é sentir a energia entrando. Se a pessoa imaginar a energia vinda da vítima entrando em seu corpo, poderá fazer qualquer um dos outros tipos de método de vampirismo psíquico. Você pode usar esse e todos os outros métodos contra pessoas ou contra objetos. Pode-se drenar até mesmo a energia do ambiente. O fato é que a única diferença entre drenar uma pessoa e uma pedra é que a pessoa tem a aura e um sistema mais complexo, então será mais difícil de ser atacada. Já a pedra pode ser drenada facilmente sem qualquer dificuldade, pois tem energia, mas não tem a aura, mente ou qualquer coisa assim. Você precisa penetrar na aura de sua vítima. Um bom modo de se fazer isso é imaginar um grande canudo entrando no corpo da pessoa e saindo no seu, um grande canudo de energia que vai trazendo tudo que você quer roubar dela. Será como se você estivesse tomando a energia da vítima de canudinho, o que pode soar bem engraçado, mas é um bom método. Para penetrar na aura da pessoa, você terá que se esforçar mais e puxar a energia com mais intensidade, e ela irá para você, passará pela sua própria aura e irá para o seu corpo. Também contato. O melhor modo, através do contato você pode drenar a vítima sem a etapa de penetrar na aura, pois você já terá atravessado com o contato físico. Essa técnica não necessita de visualização, apenas imagine a parte que toca na pessoa ou objeto sugando a energia. A energia é drenada facilmente quando se usa o contato. Telefone. A voz da pessoa será transmitida para você através da grande rede de telecomunicações, e o som vem junto com energia. É como um mega vampirismo que transporta energia em alta velocidade através de longínquas distâncias. Fotos. O psivamp se concentra na foto da vítima e a coloca em seu foco imaginativo e a drena normalmente. Funciona através da ligação entre a foto e a pessoa. Explicando informaticamente, dá para se dizer que uma foto da pessoa é um ícone de atalho para ela, um modo mais fácil de se alcançá-la. Através dessa ligação, é possível drenar energia da pessoa à distância, mas não é tão efetivo como quando se está cara a cara. Isso funciona com fotos e semelhantes. Sexo. Ainda melhor que o contato, você não penetrar apenas na aura da pessoa, você terá penetrado no corpo da pessoa, ou vice-versa, o que permite uma drenagem extremamente fácil e intensa. Objetos pessoais da vítima, pedaços de papel com quaisquer coisas escritas com a grafia da vítima, fio de cabelo, etc. O psivamp apenas se concentra buscando as vibrações energéticas da vítima e a drena. Funciona como na foto, há uma ligação entre o objeto e o dono, mas você sempre deve ter a pessoa em mente, senão não funciona. Mentalização.
Apenas pense na pessoa. Essa técnica só funciona bem quando você está de olhos fechados. Imagine um portal por onde a energia irá vir, como um modo de se trazer a energia instantaneamente através do plano astral. É o melhor método para se suar quando se está sozinho no escuro, antes de dormir, por exemplo, mas é um método que exige maior concentração e traz menos energia. Use-o sempre que puder. É o favorito do autor de Kinetia. Pode ser poderoso, pois não exige nenhuma condição como toque ou proximidade. Mas quanto mais distante a vítima mentalizada, mais difícil será a vampirização. O vampirismo psíquico é a prática mais fácil entre as ensinadas na Kinetia, mas só se tornará efetiva após bastante treino. Para vampirizar alguém, basta escolher um dos métodos acima e sentir a energia entrando. Um bom modo de se treinar é através do contato. Coloque a mão na mesa onde você certamente deve estar lendo este manual. Puxe a energia para você através da mão, pela palma, que é um dos melhores locais para se drenar energia. Tente imaginar sua mão e dedos puxando a energia com intensidade e velocidade. Imagine a energia entrando. Imagine que seus poros são pequenas ventosas chupando a energia da mesa. Você certamente sentirá a energia entrando primeiro nos dedos. Certamente você sentirá a energia entrando primeiro em seus dedos, sentindo mesmo sem qualquer dúvida que é real. Isso ocorre porque a energia dos dedos é baixa, e de acordo com a lei das trocas de calor, ele tem mais facilidade para puxar energia. Então continue puxando energia, com mais concentração. Talvez você sinta um formigamento nessa hora, mas continue. Quando você começa a drenar bem com uma parte, dedos, fica mais fácil drenar com as outras, mãos. Isso ocorre porque há um fluxo contínuo, e é bem mais fácil fazer um fluxo maior, expandindo o pequeno, do que criando um do nada. A transferência de energia no vampirismo psíquico será como um gota-gotas, irá ficando mais intenso com o tempo. É por isso que um psivamp deve ter paciência para vampirizar por longos períodos. Chupando a energia, quando estiver sentindo-a entrar na sua mão, não apenas os dedos, sentindo a transferência para a mão com nitidez. Continue até sentir sua mão pesada, como se estivesse cheia de alguma coisa. Isso pode levar tempo, mas quer dizer que você já tem um certo domínio. Então você irá para a segunda fase, sem contato. Erga a mão a uns 15, ou mais, centímetros da mesa, e faça igual estava fazendo antes. Só que dessa vez, imagine ligações entre a mesa e sua mão, imagine a energia entrando, visualize a energia sendo transferência através da ligação imaginária que você criou, que podem ser canudos, linhas, canos, ou simplesmente não imagine nada, apenas pense na sua mão puxando a energia, como se houvesse força magnética. É bom lembrar de um ímã nessa hora, mas imagine concentradamente a energia saindo da mesa, não de outro lugar. Você vai perceber que apesar de não haver contato, será mais fácil sentir a energia na sua mão. O problema é que essa energia certamente não está vindo da mesa, há muito ar no caminho. Você irá drenar mais energia, pois sua mão está suspensa, tendo mais energia potencial acumulada. Quando mais suspensa a mão, mais fácil será a drenagem de energia, mas mais difícil a drenagem precisa. Por isso você deve mentalizar a ligação entre a mão e o objeto vampirizado, pois isso vai ajudar a drenar corretamente, mas com certeza você drenará alguma coisa indesejada no caminho. Não tem como saber qual é a precisão real da drenagem, mas continue assim, e se esforce sempre para manter a ligação mental e a concentração na mesa. Treine isso por alguns dias, sempre até sentir sua mão bem pesada, mas até sentir muito pesada mesmo, ao ponto de doer. Uma mão doendo representa excesso de energia, que é exatamente o que queremos nesse treino, e como a mesa é inanimada, ela não te dará problemas, não muitos. Vá praticando de outros modos. Tente fazer a drenagem com as duas mãos. Tente com sua boca, com as orelhas, com os olhos, a testa, todo. Nesses casos, certamente será necessário o vampirismo curvo e a visualização. Você deve se concentrar em seus olhos quando for fazer isso. Afinal, você deve visualizar bem,
Concentre-se bem no objeto que vai ser vampirizado. Nesse caso, a mesa. Imagine as mesmas ligações que usou com sua mão suspensa, mas dessa vez encaixe elas em qualquer outra parte do seu corpo que esteja de fora. Não tente vampirizar com partes tampadas com roupas ou qualquer outra coisa. Puxe toda a energia para a parte escolhida com concentração, mas não deixe de imaginar que há ventosas ou bocas no local, chupando a energia, puxando as ligações. Faça até sentir o local pesado, ou dependendo do caso, doente. Vá experimentando em cada parte do seu corpo. É uma excelente prática. Também experimente usar vampirismo psíquico com seu corpo, mas você deve usar outro método. Imagine as ligações no seu corpo inteiro, puxando a energia. Elas todas devem estar ligadas ao alvo. A energia irá entrar. O segredo é que você tenha concentração em todos os pontos, e que visualize a energia em movimento curvo, desviando para ir para a cabeça, para a perna, para cada local que está fazendo a drenagem. Imagine uma verdadeira chuva de energia. Quando for usar o vampirismo por foto, bem pessoal ou por mentalização, basta olhar para o objeto e se concentrar intensamente na pessoa. Imagine ao mesmo tempo as ligações na pessoa e no objeto, sendo puxados, o que exige uma forte concentração. Dois primeiros casos. Ou imagine a energia vindo da imagem da pessoa, mas ainda pensando que em um tipo de portal com a pessoa, trazendo a energia dela. Você mentalizar a pessoa com muita concentração, pensar intensamente nela, de olhos fechados, imaginando a energia vindo dela, passando por outra dimensão, o portal, e chegando até você. Por isso o portal, você deve pensar no atalho por onde a energia está vindo, mas sempre com a pessoa em mente. E a drenagem por visualização, embora a visualização mental nesse caso, em prática contra ela, no último caso, de mentalização. Vá sempre treinando, para se desenvolver, mas além de tudo, há um último caso muito difícil: vampirismo psíquico com as costas, toda a parte de trás do corpo, onde não dá para ver. Nesses casos é bem mais difícil, pois não há como fazer vampirismo por visualização. Nesses casos, deve ser feito o vampirismo por mentalização. Você deverá imaginar, mentalizar as ligações e imaginar as ventosas puxando energia. Nesse caso você combina a mentalização com a visualização, pois além de imaginar a vítima que será drenada, você imaginará a parte do seu corpo que não poder ser vista, junto com as ligações que puxam a energia. Mas isso não é muito interessante. O vampirismo psíquico traseiro só é interessante como um treino. Há rumores de que o melhor modo de se defender de um ataque do vampiro é cruzar as pernas e os braços e fechar sua energia. Cientificamente falando, isso é verdade, já que do mesmo modo que um braço levantado carregado, cheio de energia potencial auxilia na telecinésia do dono, ela irá auxiliar no vampirismo de outra pessoa, pois se está sendo mais fácil liberar sua energia, será mais fácil roubá-la. Então pode-se dizer que o vampirismo é o fenômeno complementar da telecinese, e para a defesa dele, é o melhor modo e ficar na pior posição possível para a telecinese, com um mínimo de energia potencial, braços e pernas cruzados e baixos, sentado e encolhido. O vampiro irá ter maior facilidade para sua drenagem quando a vítima estiver sensível emocionalmente ou energeticamente. Uma vítima que pratica telecinese e sente a própria energia é a vítima perfeita, mas claro que do mesmo modo que o TK pode exteriorizar sua energia, ele também pode se defender com o processo contrário. O melhor jeito para se proteger do vampirismo psíquico é o próprio vampirismo psíquico. Afinal, uma corda puxada por dois lados não vai mudar de posição como se fosse puxada por um só lado. O mesmo ocorre com a energia. Outro bom momento para o ataque é quando a vítima está adormecida. O ataque é ainda mais eficaz. Isso não pode ser tão explicado quanto o funcionamento da transformação de energia química em cinética na transferência, mas pode ser explicado de outros modos. Quando uma pessoa dorme, ela estará ligada ao plano astral, e sua energia estará mais sensível. Quando sonhamos, estamos em um plano totalmente imaterial e inteiramente energético, certamente um dos maiores mistérios da humanidade, o interior da mente, os sonhos e o plano astral.
No plano astral, a transferência de energia é bastante facilitada, pois a própria sensibilidade energética é aumentada em grande número. Assim, uma pessoa que dorme poderá vampirizar melhor, mas será facilmente drenada. E como você com certeza não vai praticar vampirismo psíquico dormindo, a menos que esteja em projeção astral, não é uma boa opção. Mas claro que você não irá sair por aí puxando sua energia de volta. Para você se defender bem, será necessário reconhecer o vampiro psíquico, mas como? Bem, primeiro temos que saber se somos psivamps. O vampiro psíquico pode nascer com diversos talentos. O principal é o vampirismo psíquico. Às vezes podem desenvolver telepatia, habilidade de cura, biocinese, telecinese, psicocinese, entre outras cineses, e a habilidade de ver a aura. Não necessariamente o vampiro vai ter todas essas habilidades, e também pode ter outras, lembrando que o termo de psivamp é usado para qualquer pessoa que pratique o vampirismo psíquico, sabendo disso ou não, mas você pode reconhecer um deles. Quando você antipatiza gratuitamente com uma pessoa, se sente desconfortável quando perto dela, quando fica cansado com a companhia dessa pessoa, aquela pessoa de olhar profundo e inexpressivo, aquele olho de peixe, aquela pessoa que parece que está em outro mundo olhando fixamente, com quem você sente sua energia esquadra, se sente estranho, aquela pessoa que acaba com você sem ter que fazer nada. Claro que isso só se aplicará aos psivamps iniciantes. Um psivamp realmente bom saberá como não ser percebido tão facilmente, mas se ele estiver drenando sua energia, você poderá sentir mesmo assim, só percebendo que a energia está sendo drenada, sentindo a energia sendo esquadra e você sendo cansado. E do mesmo modo que um vampiro psíquico pode ter sua presença indesejada graças à sua prática, ele também pode fazer o contrário. Existe a doação de energia, que se trata do mesmo processo de vampirismo psíquico, só que ao contrário, já que o psivamp transfere a sua energia para o outro corpo, ao invés de transferir energia do outro corpo para o próprio. O psivamp pode causar uma sensação de bem-estar na pessoa, e certamente irá conquistar a simpatia da pessoa com maior facilidade. Se fizer a doação psíquica, ele também pode obter um maior poder persuasivo sobre a pessoa, pois ela terá parte de sua energia e de outras coisas. Vampirizar uma pessoa certamente irá atrair sua antipatia gratuita e uma certa aversão natural. Então nunca é bom drenar a energia de uma pessoa por quem se tem afeto ou coisa do tipo. Além do mais, se drenar muita energia da mesma pessoa, haverá os efeitos contrários de uma doação de energia. Você talvez ganhe simpatia pela vítima, às vezes em níveis desconsideráveis, e certamente pensará semelhante a ela em algumas coisas, isto é, as ideias da vítima irão para sua cabeça, e dependendo dela, poderão mudar sua personalidade. Por isso é importante que você nunca drene um idiota, afinal, não irá querer ser influenciado pelas ideias de um idiota. Então saiba dos efeitos e não se deixe manipular pela vítima, e saiba usar a doação de energia para aumentar seu poder de persuasão sobre os outros. O que foi dito sobre a presença indesejada e tendência para a antissocialidade não se aplicam aos vampiros experientes que têm controle de suas habilidades. Psivamps que não têm controle sobre suas habilidades acabam por drenar energia inconscientemente, o que gera os problemas. Já o vampiro experiente tem controle e sabe como não ter esse problema, consegue até melhorar a situação com suas habilidades. Portanto, apenas um vampiro que drena compulsivamente ou que não tem controle ou conhecimento de suas habilidades se aplica à regra da presença indesejada. Já foi dito que o controle de aura é útil contra o vampirismo psíquico, mas não funciona bem quando ele é feito por contato. Sua aura é seu escudo, então use-a como um poderoso escudo, ou use o poderoso método do casulo, envolvendo o vampiro com um intenso casulo de energia feito com sua aura, proibindo de vampirizar qualquer pessoa. Mas do mesmo modo que isso o impedirá de vampirizar, você pode usar essa energia para se impedir de ser vampirizado. Ataque psíquico é o nome dado para qualquer tipo de ação psíquica prejudicial a outra pessoa, como uma espécie de mal olhado.
O vampiro psíquico terá facilidade para cometer um ataque psíquico. Ele utiliza sua capacidade de controle astral e energético combinado com emoção para lançar uma espécie de maldição na sua vítima. É como uma espécie de influência de uma mente contra outra, pensamentos que interferem negativamente na mente alheia. O ataque psíquico é uma ação astral desequilibrada, pois é carregada de emoções negativas e caóticas, como ódio e raiva. Podemos ser atacados dos mais diversos modos, através de um toque, com o qual nos sentimos mal, quando nos agridem com palavras, quando nos olham com um olhar de peixe morto, olhar vazio ou vidrado, olhar de sugação, passando a impressão que estão fora de si ou inconsciência alterada. Podem ser pessoas com problemas sérios, drogados, traumatizados ou mesmo problemas mentais e psicológicos. Essas pessoas estão desligadas de sua fonte de sentimentos e não se abastecendo, buscam sugar os outros. Por sucção oral, a pessoa fala em excesso, não nos dando tempo para pensar, tentando nos convencer de seu ponto de vista, contando seus problemas. Sua fala é tediosa e vamos sentindo uma canseira. Pela sucção visual, a pessoa nos olha como se fosse um aspirador. A sensação deste olhar é que ela nos penetra e nos deixa vazios ou nus. O ataque psíquico tem uma base para o seu funcionamento. Larvas astrais ou vibriões psíquicos são formas de pensamento semelhantes a micróbios físicos, criados pela viciação mental ou emocional da consciência, em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrado. A larva astral é uma manifestação de pensamentos carregados de emoção de uma pessoa. São como criaturas de outro mundo, criadas pela mente humana e que têm habilidades diversas sobre as mentes alheias. Como vírus de computador, são nocivos. A base para um ataque psíquico. A larva astral, a principal ferramenta usada na magia negra, será criada através dos pensamentos do seu criador. Quando uma pessoa deseja fortemente o mal de uma pessoa, ele estará criando uma fraca larva astral com a função de fazer mal à vítima. A larva irá se alimentar da energia do seu criador e dos pensamentos da pessoa. Se ela for alimentada com pensamentos negativos constantes contra a mesma vítima, a larva irá se fortalecer. Ela é como um pequeno vampiro psíquico artificial, se alimentará de sua energia para fazer o que foi criada para fazer, mas como um parasita maligno, só poderá fazer mal. Para criar uma larva, mentalize o seu desejo. Por exemplo, deseje que um inimigo fique doente, e todo dia, ou toda hora, continue mentalizando. Imagine sua vítima doente. Se concentre, mas sempre mentalize com desejo. Afinal, o desejo e a emoção são combustível para a realização de qualquer tipo de ataque psíquico. A larva astral será alimentada com suas emoções negativas e seu desejo, mas é necessária muita concentração. Tente mentalizar em uma forma viva, uma serpente, um bode ou qualquer animal que tenha uma conotação ruim, um animal que geralmente seja relacionado na sua mente a um mal. Imagine todas as más emoções indo na forma dessa criatura feita de energia até o corpo da vítima. O animal de má conotação ajuda na visualização do mal. Se estiver perto da vítima, imagine como se estivesse doando energia, mas ao invés de simplesmente doar energia, imagine um grande mal em uma certa função junto com a energia. A energia deve ir em uma corrente contínua ou qualquer outro modo em que seja fortemente liberada. Imagine aquele corrente indo constantemente, e o animal deverá estar no centro, ou não imagine o animal, se a vítima estiver ao alcance dos olhos. Se não, use o animal ou qualquer tipo de personificação. Faça como preferir, pois isso é outro passo importante dentro do ocultismo. As coisas acontecerão de acordo com seu desejo, e do modo que você preferir. Imagine tudo o que quer que aconteça de ruim com aquela pessoa, e toda vez mentalize do mesmo jeito. A mesma personificação será usada. Se começar usando uma minhoca, continue sempre usando a minhoca, ou nem use a personificação. Tenha certeza de que exista muitas emoções negativas e vontade na energia que você manda, mas o mais importante é sua energia negativa carregada com a mentalização sendo transferida, como uma maldição, como uma espécie de ataque. E realmente, um ataque psíquico, se a pessoa estiver no campo da visão, mande o mal diretamente para ela, como se estivesse fazendo telecinese.
Pro caso de realmente estar longe, sem a vítima ao alcance dos olhos, quando você estiver na sua cama, por exemplo, mentalize um mal do mesmo modo, mas tenha certeza de que a energia está se expandindo, indo para todos os lados, voando pela terra, e pense sempre no rosto da pessoa, no nome dela e algo como vá para fulano, faça tal coisa com fulano, com muita concentração. Todos os dias ou periodicamente, alimente sua larva com o mesmo. Uma larva criada à distância pode ser alimentada de perto e vice-versa. O animal usado na mentalização poderá ajudar, pois é um modo de se especificar a larva, para alimentá-la com mais facilidade, embora ela já seja alimentada caso suas emoções negativas sejam semelhantes e para a mesma pessoa. Faça do mesmo modo que fez para criar a larva. Mentalize sempre, então logo os efeitos surtirão, mas nunca se esqueça de ter muitas emoções na hora de criar ou alimentar a larva, e ser bem específico com seu desejo. Tenha em mente que certamente ela não será realmente criada após a primeira mentalização, é por isso que ela deve ser repetida até que a larva seja real e surte efeitos reais. As larvas garantem o ataque psíquico, então quando se ensina a criar e utilizar larvas astrais, é também ensinado a cometer o ataque psíquico. Mas há várias modalidades de larvas astrais e ataques psíquicos. Uma larva astral não representa exatamente um ataque psíquico, pois podem ser usadas para muitas outras coisas, mesmo que não sejam coisas nocivas. Ela ainda será nociva, pois se alimentará da energia das emoções do criador e da vítima também. Temos também que ter em mente que a larva prânica pode ser criada conscientemente ou não. Quando você se masturba diversas vezes pensando em uma amiga bonita, concentrado e cheio de vontade, você está criando uma larva prânica baseada na emoção de desejo sexual, no tesão. O nome dado a essa larva sexual é incubus, de homem para mulher, e sucubus, de mulher para homem, o que funcionaria como uma espécie de personificação de uns sentimentos. É por isso que muitas pessoas dizem coisas como a palavra tem poder, não deseje mal a ninguém, porque de fato, mesmo as larvas criadas irão sugar sua energia, e quando você tem muitas emoções ruins, muitas larvas psíquicas atacando suas vítimas, você precisa gastar muita energia, pois cada uma delas absorve um pouco de energia do Criador, como um pequeno psivamp. E é isso, criando os vibriões psíquicos inconscientemente e alimentando-os com más emoções, você está desperdiçando sua energia, perdendo energia vital, ficando indisposto, mal-humorado, cansado. É como se você fosse vítima de um psivamp a cada instante de vida. Embora o vibrião roube pouca energia, dependendo do número deles e do tempo que se passa com eles na ativa, eles podem destruir sua vida, ao invés de destruir as vítimas. Isso também explica a frase todo mal que você deseja volta contra você. Essa falta de energia causada pelas larvas pode causar depressão, pessimismo exagerado, indisposição, falta de saúde, problemas psicológicos, raiva, revolta, mudanças extremas de humor de uma hora para outra, entre muitos outros problemas, sem que tenha um motivo aparente. Então, se estiver com problemas desse tipo, tente analisar suas emoções, veja não tem condições para ter criado larvas psíquicas, e caso seja isso, destrua essas larvas. Para destruir a larva psíquica, alimente-a com emoções contrárias às que usou para criá-la. Deseje o bem para aquelas pessoas, deseje que elas tenham saúde, felicidade, disposição, e tente ver algum tipo de purificação da personificação que você usou. Por exemplo, se você usou uma serpente, imagine-a se transformando em uma ovelha, que tem boa conotação. Claro que será difícil você desejar o bem do seu inimigo com toda a vontade, por isso pode ser bem mais difícil do que criar ao vibrião. Esvazie seu coração das más emoções, tente ser altruísta, mantenha a calma, tente ver o lado bom da sua vítima, ou então simplesmente ver seus próprios defeitos. E com que olhos a vítima certamente te vê, e o porquê para ela ser sua inimiga, não porque você não gosta dela, mas porque ela não gosta de você. Com bastante esforço, acabará conseguindo desejar o bem dela. Se não conseguir de jeito nenhum, apenas pare de desejar o seu mal, a larva acabará sumindo após um tempo sem ser alimentada.
Os ataques psíquicos podem ser causados por agentes físicos ou não, pessoas inimigas, invejosas. Elas elaboram uma energia com o pensamento com a qual podem atingir suas vítimas. Eles são como maldições. Quando você diz que uma maldição está sendo lançada, quer dizer que uma pessoa está desejando o mal para outra, falando ou pensando coisas ruins contra ela. Quando você fala vá pro inferno, você está falando uma maldição, porém uma maldição que não funciona. Uma vez que embora você esteja desejando o mal para a pessoa, mas esse mal não possa ser causado pelo cérebro da vítima. Mas se você falasse, tomará que seu coração pare, aí sim é uma maldição que pode causar efeito. A maldição faz parte de um ataque psíquico, mas um ataque psíquico é muito mais efetivo e bem elaborado. Uma mera maldição certamente nunca fará nada se for feita de meias palavras, mas se tornará um perigoso ataque psíquico se for usada com emoção e vontade o bastante. Agora que você sabe como fazer um ataque psíquico simples, você deverá saber como se defender de um. Pensamentos são reações representativas causadas por estímulos de reações químicas internas. Um neurônio, também chamado de célula nervosa, é uma célula excitável no sistema nervoso que processa e transmite informação por sinais eletroquímicos. O segredo para se defender qualquer coisa é entender o seu funcionamento. Com um ataque psíquico não é diferente. O ataque psíquico e o vibrião astral podem ser cientificamente citados, não explicados, pois seria muito complexo para a ciência dos dias atuais. Como um tipo de onda, o cérebro emite ondas em diversas frequências. Dependendo da situação, essas ondas podem ser recebidas por outros cérebros, do mesmo modo que funcionaria um controle remoto. A frequência de uma onda é o número de oscilações que ela executa em cada unidade de tempo. A energia que a onda transporta é proporcional à sua frequência. Quanto maior o número de oscilações da onda, maior a energia transportada. A unidade de medida é o Hertz, Hz, ou ciclos por segundo. A energia radiante é transmitida através de ondas como raios infravermelhos, radiação e ondas sonoras. Essas ondas são usadas para transferir informações codificadas. Quando você use seu controle remoto para mudar de canal, por exemplo, as informações do comando do controle irão ser enviadas codificadas através de ondas infravermelhas até sua televisão, onde serão recebidas e seguidas, fazendo com que o canal seja mudado. Tudo isso ocorre de modo bastante rápido, e também é através de ondas que nós temos internet e TV a satélite. As ondas eletromagnéticas. O cérebro tem 4 tipos de onda, cada uma em certa frequência. As ondas cerebrais mudam de frequência baseadas na atividade elétrica dos neurônios e estão relacionadas com mudanças de estados de consciência, concentração, relaxamento, meditação, etc. As frequências de onda cerebral. Beta, atenção, concentração, cognição. Você está bem desperto e alerta. Sua mente está concentrada, e você está pronto para trabalhos que requerem atenção total. No estado beta, os neurônios transmitem as informações muito rápido, permitindo a você atingir estados de concentração. A faixa de ondas beta está entre 13 e 30 Hz. O estado beta está associado com concentração, atenção aumentada, melhora de visual e coordenação. Alfa, relaxamento, visualização, meditação. Quando você está relaxado, sua atividade cerebral baixa do rápido padrão beta para as ondas alfa mais lentas. Sua consciência interna expande. Sua energia criativa começa a fluir e a ansiedade desaparece. Você experimenta uma sensação de paz e bem-estar. A faixa de ondas alfa está entre 7 e 12 Hz. Em alfa, nós acessamos mais facilmente nossa capacidade dormente. Ela funciona como um portal para estados de consciência mais profundos. Teta, meditação, intuição / criatividade e memória. Aprofundando ainda mais o relaxamento, você entra no misterioso estado teta, onde a atividade cerebral baixa quase ao ponto do sono. Teta é o estado cerebral onde incríveis capacidades mentais ocorrem. O estado teta propicia flashes de imagens do inconsciente, criatividade e acesso a memórias há muito tempo esquecidas. Teta leva você a estados profundos de meditação. Você pode sentir a sua mente expandir além dos limites do seu corpo. É o estado ideal para aprendizagem acelerada, reprogramação mental, lembrança de sonhos, criatividade e aumento da memória.
A faixa das ondas θ está entre 4, 7 Hz. Em θ, nós estamos como num sonho acordado, ficamos receptivos a informações que estão além do nosso estado normal de consciência, ativando estados mentais extrasensoriais. É a melhor frequência para telecinese, projeção astral e qualquer outra atividade extrasensorial. Delta consciência expandida cura e recuperação sono delta é a mais baixa de todas as frequências de ondas cerebrais. Está associada com o sono profundo. Algumas frequências na faixa delta liberam o hormônio do crescimento humano, HGH, que é muito benéfico para a regeneração celular e a cura. É a frequência de nosso cérebro enquanto dormimos. Delta é a onda cerebral para o acesso ao inconsciente, onde a intuição pode aflorar facilmente. É ideal para a meditação profunda. A faixa delta está entre 0, 1, 4 Hz. Não é necessário saber quais são as frequências cerebrais para entender o funcionamento de um ataque psíquico ou qualquer tipo de influência de uma mente para outra é através dessas ondas. A melhor frequência para isso é a θ. Do mesmo modo que nós podemos enviar informações e comandos com um controle remoto diante de uma televisão, nós podemos enviar informação e instruções contra outras mentes, ou melhor, outros cérebros. Quando você mentaliza alguma coisa, como uma dor de cabeça, e envia para a pessoa através da energia usada no ataque psíquico, você está mandando ondas eletromagnéticas com instruções que podem influenciar a vítima mentalmente, e essa influência mental pode acabar causando influência física, nesse caso, as instruções para produzir dor de cabeça na vítima. O ataque psíquico é feito dentro da vítima. Você não pode desejar que a vítima seja atropelada, que ela perca tudo o que tem ou que seja assassinada em algum lugar, pois nada disso viria de dentro dela, mas de fora. O ataque psíquico tem como intenção destruir emocional e mentalmente a vítima, mas pode ser usado para afetar a saúde, por isso deve ser feito aos poucos, como uma maldição. Você pode desejar que ela se sinta indisposta, que seja enfraquecida, fique deprimida, fique doente, morra, desde que seja por alguma causa interna, como ataque cardíaco, qualquer coisa que possa ser produzida pelo próprio corpo da pessoa. É o mesmo que um vírus de computador. Você não pode usar um vírus para fazer um míssil acertar o computador infectado, mas pode usar para fazer que ele delete todos os arquivos da máquina. Isso faz o ataque psíquico não parecer tão interessante, não é verdade? A intenção do ataque psíquico não é matar a vítima instantaneamente, mas destruí-la aos poucos, irá consumindo, incomodando, torturando, debilitando sua mente, sua saúde, seu corpo, sua alma, o que pode até causar a morte da vítima, uma morte lenta e dolorosa. Um exemplo: palavras usadas em um ataque psíquico com boa efetividade. Minha mente é poderosa e meu desejo é uma ordem. Assim como posso mover minha mão, posso mudar uma mente. Desejo que Gabriel Vinícius tenha seu corpo enfraquecido, que não consiga se mover, que seus ossos sejam prejudicados, que se torne indisposto e fraco, que se torne paralítico e morra entrevado em uma cadeira de rodas. Mas até agora não foi explicado como defender um ataque psíquico. Na verdade é bastante óbvio, uma vez que ele seja feito através de ondas que podem atravessar paredes e distância astronômicas em segundos, não adianta tentar tampar a cabeça ou coisa assim. Na verdade, o melhor modo é usar um antivírus mental, do mesmo modo que um antivírus tem a capacidade de deletar os vírus que estão prejudicando um computador. Podemos eliminar a influência das larvas astrais com um antivírus mental. Para isso, mentalize uma purificação dentro da sua mente. Nas religiões tradicionais isso seria chamado de oração. Quando uma pessoa fala e livrai-nos de todo o mal, amém, carregado de fé, essa pessoa está se purificando contra a influência das larvas astrais. Claro que o efeito não é preciso, depende da força da mente da pessoa, da força da larva astral que está fazendo efeito. Não importa se é Deus que está protegendo a pessoa ou se ela mesma está se desenlarvando achando que está sendo protegida por Deus, os efeitos são os mesmos. O que importa é a fé. Uma pessoa que irá mexer com o
ocultismo tem que ter muita fé, tem que acreditar muito no que está fazendo. Então quando for se purificar contra larvas astrais, tenha certeza de que acredita nisso, tenha concentração, tenha boas emoções. Na verdade, o processo para a eliminação da larva astral e influência contra a sua mente é bem parecido com o processo para eliminar a larva que você cria. É sempre necessário ter boas emoções no coração na hora, pois irão combater o ódio empregado no ataque psíquico. Uma sugestão de narração mental para a defesa psíquica: a purificação é a seguinte. Obviamente você pode pensar no que quiser, já que as palavras só são importantes se forem combinadas com a intenção. Quando você lança um ataque psíquico, você narra mentalmente o que quer que aconteça com a vítima. Quando vai se defender, deve narrar, também mentalmente, o que está fazendo, e ter a intenção bem clara em mente, junto com emoções positivas. Minha mente é uma máquina poderosa. Sou um homem com controle sobre a própria mente. Minha mente é minha arma. A influência dos outros não pode me afetar. Eu elimino qualquer ataque psíquico, larva astral ou maldição que tente me influenciar. Me purifico através de minha mente equilibrada. E expulso qualquer tipo de mal que tente se impor sobre mim, pois sou melhor que ele. Não há doença, não há cansaço, nenhuma influência externa pode me afetar. Também é bom que imagine uma barreira ao seu redor e todo o mal indo embora do seu corpo de algum modo enquanto pensa nessas palavras, ou qualquer outra combinação de palavras com o mesmo sentido, como uma barreira psíquica que te protege de qualquer influência externa e se alimenta da sua energia e vontade. Essa barreira psíquica será a defesa mais avançada contra o ataque psíquico, e dependendo da força dela, também pode te proteger de vampirismo psíquico e até mesmo a doação de energia. Mas lembre-se sempre que a efetividade da barreira depende da sua força de vontade, concentração, controle de energia, capacidade mental e fé. E lembre-se que a barreira será feita de energia, do mesmo tipo de energia que é transferida durante um ataque psíquico, mas a barreira não terá efetividade se você não for habilidoso o bastante. Se você não for habilidoso o bastante para criar uma barreira, apenas imagine todo o mal deixando seu corpo, o que será mais fácil e pode ser mais efetivo. E outra coisa importante, nunca esqueça que para um ataque psíquico funcionar, ele deve ser feito periodicamente, alimentando o mal que será causado. Geralmente o psivamp tem uma grande aptidão para o vampirismo psíquico, roubam habilidosamente a energia alheia. Lembre-se, tudo depende da sua vontade, e que não há nada que seja imoral ou proibido dentro do mundo do ocultismo. Tudo que é ensinado dentro do livro de Daemon é apenas um modo de garantir a sobrevivência. Cada pessoa deve garantir a sua sobrevivência, sua vitória, seu sucesso, mesmo que isso custe um certo sacrifício dos outros. Você não deve sair por aí cometendo latrocínios, mas não deve ter medo de usar vampirismo psíquico, ataque psíquico e doação de energia para drenar e usar pessoas ao seu redor. O psivamp é um predador pouco nocivo. Ele não precisa matar sua vítima. Ele estará apto para ser o ser dominante caso tenha controle de suas habilidades, e qualquer pessoa pode obter essas habilidades através do treino. O psivamp deve pensar primeiro em si mesmo, depois em sua família, depois em seus amigos e depois no resto das pessoas antes de fazer qualquer coisa. Nas próximas linhas estão as leis que todo psivamp deveria seguir. O psivamp não drenará energia em vão, a menos que tenha uma intenção, que pode ser de se alimentar, de ser influenciado pela vítima, ou qualquer coisa que não seja "Oi, sou fodão, sou um vampiro e tô drenando energia". Não beba sangue. Dizem que vampiros psíquicos bebem sangue por causa da carência de energia, mas o psivamp não tem nada a ver com um vampiro de sangue, só o nome mesmo. Não subestime sua vítima e não seja superior por causa de suas práticas. Tenha discernimento. Drenar energia alheia pode fazer com que os pensamentos de uma pessoa mudem um pouco o seu jeito de pensar. Perceba isso e impeça que você seja influenciado pela vítima sem perceber, a menos que queira isso. E lembre-se que a vítima não precisa saber disso para te influenciar. Não se sinta culpado, inferior ou aproveitador. Tudo o que você faz é por você mesmo. Isso não te faz nem melhor nem pior. Sempre pratique as artes ocultas. Isso não é uma lei, mas é algo que todo vampiro psíquico ou aspirante deveria fazer.